Bem-vindos ao nosso mergulho profundo nos mistérios das civilizações antediluvianas. Prepare-se para desafiar tudo o que você pensava saber sobre a história antiga. No coração da planície de Salisbury, na Inglaterra, ergue-se Stonehenge, um círculo de pedras imponentes que há muito cativam a imaginação humana. Este monumento, com suas pedras gigantescas dispostas em um padrão circular, tem sido objeto de fascínio e especulação por gerações. Por séculos, o método de transporte das pedras gigantescas de Stonehenge tem sido um enigma. Como nossos ancestrais conseguiram mover essas pedras colossais sem a tecnologia moderna? Novas pesquisas sugerem que a Pedra do Calcanhar veio das colinas Preseli, no oeste do país de Gales, a mais de 240 quilômetros de distância. Esta descoberta levanta ainda mais perguntas sobre as habilidades e conhecimentos dos construtores neolíticos. Imagine o esforço monumental necessário para transportar uma pedra de 6 toneladas através de tal distância, em uma época em que a roda ainda não havia sido inventada. A logística envolvida é simplesmente impressionante. A própria existência de Stonehenge é um testemunho do engenho e da capacidade organizacional de nossos ancestrais, desafiando nossa compreensão da história antiga. Este monumento não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo da determinação e da engenhosidade humana. Cada pedra, cada alinhamento, conta uma história de um povo que, com recursos limitados, conseguiu criar algo que perduraria por milênios. Stonehenge continua a ser um enigma, um portal para o passado, que nos convida a explorar e a admirar a incrível capacidade humana de superar desafios aparentemente insuperáveis. No Planalto de Gizé, a esfinge guarda os mistérios do Egito Antigo há milênios. As marcas de erosão profundas em seu corpo sugerem que a esfinge pode ter sido exposta a chuvas torrenciais em algum momento de seu passado distante. Poderia a esfinge ser uma relíquia de uma era esquecida, um vestígio de uma civilização antediluviana que floresceu antes da última era glacial? Nas profundezas do Oceano Pacífico, na costa da ilha japonesa de Yonaguni, encontra-se uma estrutura submersa intrigante. Conhecido como o Monumento Yonaguni, este complexo subaquático ostenta características que parecem desafiar uma explicação natural. Paredes retas, degraus simétricos, terraços perfeitamente nivelados. Essas estruturas sugerem um projeto inteligente. Alguns acreditam que seja uma cidade submersa, talvez uma evidência da lendária civilização de Mu. Será que as profundezas do oceano escondem outras maravilhas antediluvianas, esperando para serem descobertas? Ao redor do globo, monumentos antigos parecem estar conectados por uma rede invisível, um padrão geométrico sutil que atravessa continentes e culturas. Essas linhas invisíveis, conhecidas como linhas Ley, foram identificadas pela primeira vez no início do século XX. Seria possível que nossos ancestrais tivessem conhecimento de uma força energética que permeia nosso planeta? Uma força que eles conseguiram aproveitar e usar para seus próprios propósitos? As histórias de gigantes que outrora caminharam sobre a Terra permeiam as mitologias e folclore de culturas ao redor do mundo. Alguns proponentes da teoria dos gigantes antigos apontam para a existência de megálitos e estruturas ciclópicas ao redor do mundo como evidência de sua existência. Eles argumentam que tais estruturas monumentais seriam impossíveis de serem construídas por seres humanos de estatura normal, especialmente com as tecnologias limitadas da época. Poderiam os gigantes ter sido os construtores das estruturas megalíticas que desafiam nossa compreensão da história antiga? Nos anais da história e da religião, encontramos relatos intrigantes de indivíduos que viveram vidas extraordinariamente longas. Matusalém, mencionado na Bíblia, teria falecido aos 969 anos. Alguns especulam que fatores ambientais, como uma atmosfera mais pura e alimentos não contaminados, podem ter contribuído para a longevidade dos povos antigos. A longevidade excepcional, se real, teria implicações profundas no desenvolvimento das primeiras civilizações.
Para muitos, a Bíblia oferece uma perspectiva esclarecedora sobre os mistérios do passado antediluviano, incluindo a longevidade excepcional e a existência de gigantes. A Bíblia descreve um tempo em que a humanidade era mais próxima de Deus, desfrutando de uma relação harmoniosa com a natureza e uma vida útil muito maior do que a atual. No entanto, a desobediência humana e o afastamento de Deus levaram a uma corrupção progressiva do mundo. A narrativa bíblica sugere que essa corrupção não foi apenas moral, mas também física e espiritual, e da própria humanidade. Após o dilúvio, a Bíblia relata uma diminuição gradual na expectativa de vida humana. A longevidade que antes era comum começou a se reduzir drasticamente, bem como uma mudança nas condições ambientais da Terra. As condições climáticas e geográficas se alteraram, tornando a vida mais difícil e menos sustentável. A Bíblia sugere que essas mudanças foram uma consequência direta das ações humanas e da intervenção divina, moldando o curso da história da humanidade. Ao examinarmos os mistérios e as revelações das civilizações antediluvianas, somos transportados para um tempo em que a humanidade estava em sua infância, aprendendo a navegar pelo mundo que Deus havia criado. Essas civilizações, com suas grandes realizações e trágicas falhas, nos oferecem lições valiosas. Não podemos deixar de traçar paralelos com o mundo em que vivemos hoje. As cidades modernas, com seus arranha-céus e tecnologia avançada, refletem um progresso impressionante, mas também escondem desafios profundos e complexos. Assim como nos dias que antecederam o dilúvio, a Bíblia descreve a sociedade moderna como caracterizada pela maldade, violência, imoralidade e um afastamento crescente de Deus. A corrupção e a injustiça parecem estar em toda parte, e muitos se perguntam se há esperança para o futuro. O afastamento de Deus é evidente em muitos aspectos da vida moderna. Igrejas vazias, a indiferença espiritual e a busca incessante por prazeres materiais são sinais de uma sociedade que se distanciou de seus valores espirituais. A história parece estar se repetindo, e o destino das civilizações antediluvianas serve como um alerta para nós. Se não aprendermos com os erros do passado, corremos o risco de repetir os mesmos erros. As tempestades que se abateram sobre as civilizações antigas são um lembrete sombrio das consequências de se afastar de Deus. No entanto, mesmo em meio à escuridão, há sempre uma luz de esperança. No entanto, a mensagem bíblica não é de desespero, mas de esperança e redenção. A cada novo amanhecer, somos lembrados de que há uma chance de recomeçar, de buscar a Deus e encontrar paz. A Bíblia ensina que aqueles que se arrependem de seus pecados e colocam sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebem o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna. Esta mensagem de amor e redenção é um farol de esperança em tempos de incerteza. A fé em Jesus Cristo transforma vidas, trazendo cura e restauração. Comunidades se unem em oração. Famílias encontram força na fé. E indivíduos descobrem um propósito maior. A promessa da vida eterna é um convite para todos. É um chamado para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, buscando a paz e a justiça em um mundo conturbado. Ao contemplarmos os mistérios do passado, somos lembrados da importância de buscar a Deus e viver de acordo com sua vontade. As lições dos antigos nos guiam, mostrando que a verdadeira sabedoria vem de uma vida dedicada ao Criador. Em meio às incertezas do presente, a fé nos oferece um caminho seguro. Que possamos aprender com o passado, viver com propósito no presente e olhar para o futuro com esperança. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes sobre os mistérios da história antiga. Que a busca pelo conhecimento e a compreensão do passado antediluviano continuem a nos cativar, levando-nos para mais perto da verdade sobre nossas origens e nosso lugar no universo.